A Rússia, em total sigilo, lançou ao espaço os primeiros satélites do sistema Razvet, que a imprensa chama de análogo ao Starlink. Essa comparação é correta? Porque a Rússia seguiu seu próprio caminho e como os conflitos atuais influenciaram isso? Quando teremos internet independente de provedores estrangeiros em nossos aviões, trens e principalmente nas Forças Armadas? Quais outros eventos espaciais importantes marcaram a semana? Vamos falar sobre isso e sobre o novo herói após um breve resumo das notícias positivas. O foguete lançador Soyuz 2.1 foi lançado com sucesso do cosmódromo de Baikonur, mas um lote de sistemas antiaéreos de mísseis e canhões Pantsir-S foi entregue às tropas. Na região de Samara, 3 navios cargueiros do projeto RSD-34L tiveram a construção iniciada. Na região de Sverdlovsk, inauguraram uma fábrica de produtos de titânio. Em Kemerovo, abriu uma fábrica de biopróteses de válvulas cardíacas para cirurgia. Em Smolensk, há uma fábrica de processamento de linho. Em Ulianovo, produção de assentos automotivos. Na região de Astrakhan, produção de materiais têxteis sintéticos. Em Dubna, produção de cosméticos. Na região de Moscou, produção de alimentos. As últimas semanas na Rússia foram ricas em eventos espaciais. No domingo, do complexo de lançamento número 31 do cosmódromo de Baikonur, foi lançado com sucesso o foguete Soyuz 2.1 com a nave de carga Progress EM-33. Esse lançamento foi o primeiro após a reforma da plataforma. Vale lembrar que, no outono passado, devido a um acidente, a cabine de serviço foi danificada e, por um tempo, o país perdeu o acesso à ISS. Mas apesar de muitas previsões negativas na internet, já naquela época dissemos que o problema seria resolvido rapidamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Engenheiros e construtores russos realizaram um verdadeiro feito ao restaurar a plataforma muito rapidamente, em condições climáticas extremamente difíceis, o que foi confirmado pelo lançamento do foguete. No entanto, depois que a nave de carga Progress foi lançada ao espaço, ocorreu outro problema. Uma de suas antenas não se abriu, o que significava que ela não poderia acoplar automaticamente à ISS. Para esse tipo de situação, existe o acoplamento manual, quando o cosmonauta a bordo da estação assume o controle e direciona cuidadosamente a nave. Embora essas ações sejam constantemente praticadas em simuladores, o próprio processo exige nervos de aço e precisão cirúrgica. O cosmonauta russo Sergei Kutsvershkov fez tudo com maestria, e em 24 de março o Progress acoplou-se à ISS, entregando a bordo mais de 3 toneladas de carga, incluindo mantimentos, combustível e equipamentos para trabalho científico. O destaque da semana foi o lançamento dos primeiros satélites do sistema Razvet em órbita, aguardado há muito pelas Forças Armadas russas e outros setores. Na terça-feira, a empresa Biuro 1440, que trabalha no sistema Razvet, anunciou o lançamento de 16 satélites ao espaço. Ainda não está totalmente claro qual foguete exatamente colocou eles em órbita, já que o lançamento não foi anunciado oficialmente, mas parece que ele ocorreu do Cosmódromo Militar de Plesetsk. A empresa Biuro 1440 recebeu esse nome em homenagem ao número de voltas ao redor da Terra que o primeiro satélite soviético completou, e é a primeira empresa privada nacional de satélites a demonstrar sucessos reais. Em 2023, ela colocou em órbita 3 aparelhos de teste do sistema, depois mais 3. Depois testou com sucesso a transmissão de dados entre eles e, em 2024, criou seus próprios terminais de comunicação a laser. E o que aconteceu nesta semana já não é mais um teste, mas sim o início da formação do sistema Razvet. Ao todo, ela será composta por 383 aparelhos até 2030 e, futuramente, talvez seja expandida para quase 1.000 satélites. A produção em série deles já está em andamento, então em breve devemos ver muitos novos lançamentos. Os satélites estão equipados com um sistema de comunicação baseado na arquitetura 5G NTN,
um sistema de energia modernizado, terminais de comunicação a laser entre satélites de nova geração e um sistema de propulsão por plasma para manobras. No aeroporto Armstrong, desde o início do projeto, a produção em série e o desenvolvimento local dos principais componentes foram considerados nos aparelhos. Isso permitiu evitar a situação típica do nosso setor espacial, quando um aparelho único e caro precisa ser reprojetado praticamente do zero para cada novo exemplar. Espera-se que Hasvet se torne um sistema soberano de comunicação em órbita baixa, capaz de fornecer acesso à internet em todo o mundo, incluindo transporte, trens e aviões. E por esse motivo, a imprensa costuma chamá-la de análogo russo do Starlink. Vamos analisar se isso é realmente verdade. Se julgarmos pela funcionalidade, os sistemas realmente são parecidos. Os satélites estão posicionados em órbita baixa, transmitem informações uns aos outros por meio de comunicação a laser e, para receber o sinal deles na Terra, o usuário precisa ter um terminal especial. O Burou 1440 tem um terminal desenvolvido pela própria empresa, mas ele ainda é mais pesado e volumoso do que o da Starlink. No entanto, o sistema possui uma diferença fundamental, que torna as analogias bastante relativas. O conceito da Starlink é o de uma constelação de cobertura global voltada para o lançamento contínuo de novos satélites para substituir os que saem de órbita e para a venda de milhões de terminais de assinantes em todo o mundo. Hasvet é um sistema de comunicação soberano russo, criado para fornecer ao país, independente de fornecedores estrangeiros, acesso à internet. Como resultado, a Starlink, graças à produção em massa, pode lançar milhares de satélites e vender serviços relativamente baratos. E o Hasvet mantém em órbita exatamente o número de aparelhos necessários em primeiro lugar para cobrir o território da Rússia. E seus serviços provavelmente custarão relativamente caro. Mas isso significa que o Hasvet é obviamente não competitivo e que o Starlink, assim como seu análogo britânico menor, o sistema OneWeb, ocuparam para sempre o topo da pirâmide econômica? Até recentemente parecia que era assim, que a guerra mudou tudo. E tanto o Starlink quanto o OneWeb já não são mais sistemas globais. O Starlink aderiu às sanções contra a Rússia, bloqueia os terminais dos militares russos, mas não dos nossos adversários. O OneWeb também não opera no mercado russo desde 2022. No Irã, o Starlink é proibido. Em alguns países da África, incluindo a África do Sul, assim como no Paquistão, os governos não concedem licenças, exigindo transparência. A Arábia Saudita ainda não tem pressa em liberar o Starlink em seu território. Na verdade, cada vez mais países entendem que um sistema fora de controle pode ser usado contra eles. Não é à toa que o próprio Elon Musk, na véspera da invasão ao Irã, se gabava de que sua internet via satélite estava alimentando protestos em massa. Depois disso, as autoridades iranianas proibiram o Starlink e começaram a caçar seus terminais. Então, vale a pena trocar sua segurança por uma internet americana barata? E não seria melhor ter o seu próprio sistema, mesmo que seja mais caro e menos global? Essa pergunta não é feita só na Rússia. A China está construindo ativamente 2 sistemas próprios. E, aliás, o Starlink e o OneWeb também são totalmente proibidos por lá. Alguém pode dizer que a internet soberana só é necessária para regimes não democráticos. Mas isso já não é mais assim há muito tempo. Os canadenses planejam começar a implantar seu sistema soberano Telesat Lightspeed no final deste ano para o governo, militares e serviços de emergência, com foco na comunicação na região do Ártico. Na Europa, se possível. Mas eu acho que pro lado na saída soou. Mas eu acho que isso é possível. Um cientista proeminente começará não apenas a ter acesso garantido à internet, mas também a controlá-la. No entanto, nem todos podem se dar a esse luxo, o que cria uma situação muito curiosa. Quanto mais sistemas soberanos aparecem no mundo, menor se torna a participação de gigantes como a Starlink. Quanto mais esses gigantes usam seus serviços como arma política, menos pessoas querem lidar com eles.
Dessa forma, o mundo se divide em setores, e a aurora russa terá todas as chances de ultrapassar as fronteiras geográficas. Os países da CEI, a África, o próprio Irã e outros, ao escolherem entre a infraestrutura chinesa, europeia ou americana, podem muito bem se juntar à nossa. Isso mostra que temos boas perspectivas de desenvolvimento futuro. E é muito bom que os primeiros satélites do agrupamento já não estejam mais em exposições ou laboratórios, mas sim em órbita. Vamos mantê-los informados sobre os acontecimentos. Enquanto isso, deem uma olhada na foto do nosso planeta. Esta é a primeira foto do satélite Electrol número 5 que lançamos de Baikonur em 12 de fevereiro. Recentemente, ele alcançou com sucesso o ponto designado na órbita geoestacionária a cerca de 36 mil quilômetros acima do Equador. Desejamos a ele uma operação bem-sucedida.